Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler. Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz assim: da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. Até aí. Irmãos, há muitos anos atrás, eu acompanhei o irmão da igreja que haviam roubado o carro dele. Eu fui com ele na delegacia para fazer ocorrência. Estávamos lá. Chegou um casal e começamos a conversar também, bater papo com aquele casal, e logo a mulher se identificou também como evangélica, e começamos a conversar sobre Jesus, sobre a bênção, tal. Percebi que o marido estava quieto, só ouvindo a conversa. Virei para ele e perguntei: o senhor também é evangélico? Ele disse: não, ainda não. E fez: ainda não. Quando ele disse ainda, eu vi uma brecha e perguntei: mas por que ainda não? Ele disse: eu acho que não chegou a minha hora ainda, né? Eu falei: como assim não chegou a hora? Porque tem hora certa para isso? Aí, eu não sei, eu acho que é assim, né? Vai chegar um momento que Deus vai tocar, né? Deus vai tocar em mim, vai preparar. O dia que Deus tocar, chamar, quem sabe eu vou. Entendi. Por que vocês estão aqui na delegacia? Porque nós fomos assaltados. O que aconteceu? Roubaram o carro, assim, a gente está tirando de casa, o ladrão chegou, pegou o carro, levou embora. E por isso vocês vieram? Vieram porque roubaram o carro? Não teve nada a ser tocado por Deus, não, né? Não, como assim? Roubou o carro e você veio. Você nem quis saber se Deus estava te tocando ou não para fazer isso. Você só fez porque achou que era certo. Ele olhou assim para mim. Mas é diferente, né? Eu falei: por que você acha que é diferente? O que você está esperando que aconteça? Que de repente você esteja andando na rua e apareça um anjo dizendo assim: eis que te digo, meu servo? Por que algumas coisas na vida você faz porque é certo fazer, independente de estar sentindo, de ter sido ou não tocado por Deus? Por que algumas coisas na vida você simplesmente decide, vai e faz? E outras, como por exemplo, se entregar ao Senhor, você fica esperando esse momento de ser tocado. Quem te disse que funciona assim? Eu acho que ele não gostou do que eu disse. Porque ele virou em seguida e disse assim: o senhor não é da mesma igreja dela, né? Se referindo à esposa. Eu disse: não sou, somos de outra igreja. E aquela outra igreja da delegacia? Ele apontou uma igreja que tinha lá perto. E aquela igreja é outra também? Ou é a mesma de vocês? Eu disse: não, a minha não é, a minha é outra. A mulher disse: também a minha é outra. Então me diga uma coisa, o senhor: se o Deus é o mesmo, por que existem tantas igrejas assim? Querendo me dar um cutucão, né? Eu disse a ele: por tua causa. Para você não ter desculpa. Porque se você for na minha e não gostar, talvez você vá e goste dessa. Eu tenho certeza que Deus já fez uma igreja onde você se encaixe. Não é? Então, por isso, que Deus é um só, mas as igrejas são diferentes. Para ninguém ter desculpa. Não sei se a conversa foi boa. Eu acho que ele não gostou muito de mim, mesmo assim. Por que eu estou falando isso? Porque a verdade é essa, irmãos. Deus é o mesmo, mas as igrejas são muitas, e você e eu sabemos disso. Agora, uma coisa legal que, pela misericórdia de Deus, a gente tem visto nos últimos anos, talvez muitos de vocês, por serem relativamente novos na fé, não perceba essa diferença. Mas nós, que sabe o pastor Estevão, eu que já estamos aí há alguns anos nessa estrada, né, pastor Estevão?
a gente pode perceber uma coisa muito legal, que é interessante o seguinte: às vezes você sai de uma igreja como a Comunidade de Cristo e vai numa outra igreja batista e você não vê diferença no culto. Você vai daquela igreja batista e vai para uma Assembleia de Deus e você já não vê tanta diferença no culto. As diferenças, as barreiras, aquilo que dizia esse é certo, aquele é errado, pela graça de misericórdia de Deus, caíram. A gente tem vivido um tempo de evangelho legal nesse sentido, onde se junta pastor da Assembleia, pastor batista, pastor presbiteriano, pastor metodista, pastor da comunidade, pastor de outra comunidade, pastor da outra comunidade, que o que não está faltando agora é comunidade, né? É a igreja do óleo, a igreja sem óleo, é a igreja, eu ouvi dizer que tem uma igreja Pequeninos de Jesus, né? Várias igrejas, mas junta. E o legal é que todas elas são capazes de falar de um propósito, são capazes de falar da vontade de Deus, independente daquelas diferenças que identificam uma e outra. Há algo em comum nelas, há um anseio, há um desejo que as torna muito semelhante, né? Então, isso tem sido muito bacana. E eu, pensando neste momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós temos desafiado a igreja a começarmos esses grupos de evangelismo nas casas, de irmos às casas das pessoas, ganhá-las para Cristo, eu me lembrei desta passagem e disse assim: puxa, eu preciso pensar com a igreja sobre isso, e eu creio que é de Deus. Eu não sei se você reparou, essa conversa, esse versículo bíblico, essa conversa entre Jesus e Pedro, tem sido motivo de muita discussão teológica entre evangélicos e, por exemplo, católicos, porque os católicos entendem que este versículo diz que Pedro, por esta declaração, Pedro é o pai da igreja, foi o primeiro papa, foi sobre ele que foi alicerçada a igreja, baseada nas palavras de Jesus que diz: tu és Pedro, apontando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a gente precisa entender, há um trocadilho aqui. O nome substantivo, o nome próprio, Pedro, ele transliterado, ele quer dizer pedra. Pedra. Então, quem sabe, apontando para uma qualidade da pessoa, quem sabe falando de ser uma pessoa, como é que fala? Séria, comprometida, mas se é que o nome identificava a pessoa, mas a verdade é que o nome, literalmente, a gente sabe que significa pedra. Então, quando ele está falando, há um trocadilho que Jesus fez, como se dizendo, tu és pedra. Mas quando Jesus falou, mas sobre esta pedra, ele usou outra palavra. A palavra que ele usou é como se fosse uma rocha. Então imagine, Pedro, uma pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então a igreja seria edificada sobre um alicerce que era a rocha, e essa rocha é Jesus, e não Pedro. Tanto é que em muitas outras passagens bíblicas, a gente vê Jesus sendo chamado de a pedra angular, aquela que foi rejeitada, a pedra de esquina, ou seja, aquele alicerce sobre o qual a igreja seria edificada, como que usando a figura de uma construção, falando de igreja como se fosse um prédio. E este prédio precisa ser edificado, construído sobre um alicerce. E este alicerce é Cristo, não Pedro. Pedro, como apóstolo, os demais apóstolos, os demais discípulos, trariam a doutrina que Cristo ensinou, estabeleceriam esta doutrina, mas a doutrina é de Cristo, eles seriam condutores desta doutrina. Mas a igreja seria alicerçada em Cristo. Irmãos, é muito importante a gente pensar isso um pouquinho. Quando você vai construir uma casa, quando você vai construir, você compra um terreno e vai construir uma casa, normalmente a gente raciocina mais ou menos assim, olha, você descobre o terreno. Como é que é o terreno? Você vem e olha o terreno. Você sabendo o terreno, a topografia, o tamanho, aquela coisa toda,
Aí você começa a pensar no tipo de casa que você quer. E aí você vai conciliar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, é aquilo que você pode construir. Não é verdade? Não é assim? E você imagina então naquele terreno e você diz assim: deixa eu ver, a família está crescendo, hoje nós temos só o menino, mas amanhã a gente quer ter uma menina, então seria legal se nós tivéssemos 3 quartos nessa casa. Você começa a sonhar com a casa. E você, 3 quartos, né? Então vai lá com a mulher e fala assim: puxa, olha, o sol bate lá, vem de lá, seria legal se a nossa janela, quando abrisse, desse de encontro com o sol. Você começa a sonhar com a casa. E depois que você idealizou a casa, seja com a ajuda de um profissional ou não, você idealizou: bom, então eu quero assim, a casa vai ser assim, 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 assim. Legal. Agora que o profissional sabe como vai ser a casa, o que ele vai preparar? O alicerce para receber essa casa. Não é assim? A ordem não é mais ou menos essa? Você idealiza a casa para depois, então, definir o alicerce que vai sustentá-la. Só que com igreja não é assim. Isso que é importante a gente pensar. Porque o alicerce já foi posto. A gente não tem que ficar, a gente pode sonhar com um tipo de igreja, mas sabendo sempre que os limites desta igreja já foram estabelecidos pelo alicerce. Eu não posso fazer uma casa, eu não posso construir um prédio, eu não posso construir uma casa, se eu colocar o alicerce aqui, ele está escondido, talvez não seja visto, mas a parede tem que ser levantada sobre o alicerce. Eu não posso pôr um alicerce aqui e a parede aqui. A casa cai. Então é muito importante que a gente entenda que toda e qualquer igreja que seja estabelecida, tenha em mente que o alicerce já foi posto. Ou seja, os limites desta igreja já foram definidos pelo alicerce. Eu já sei onde vão as paredes. A gente pode discutir que tipo de tijolo, qual a cor, qual o jeito, qual o acabamento, mas as dimensões, quem vai definir da igreja são os alicerces, que é Cristo Jesus. Uma igreja ela não pode ser edificada sobre o carisma de um homem. Não pode. O alicerce nunca pode ser o homem, ainda que seja um homem de Deus, cheio da unção e de poder, mas os limites desta igreja, os alicerces, não o homem, porque os homens passam, e a igreja de Cristo permanecerá até a volta dele. Pastor também morre, pastor também muda, pastor também cai em pecado, pastor também sai, mas a igreja tem que permanecer, porque os alicerces desta igreja é Cristo e não o homem. A igreja não pode ser estabelecida sobre aquele homem, porque aquele homem é muito engraçado. Tem pastor que é super engraçado, tem pastor que ele não prega, ele dá um show, é um espetáculo. Eu me lembro, há muitos anos atrás, Lúcia e eu estávamos ouvindo uma pregação, mas foi gostosa demais. Eu acho que a gente ficaria ouvindo aquele pregador umas 3, 4 horas, sem nos cansarmos. Foi muito, muito gostoso, e rimos muito. Rimos muito, 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 muito. Voltamos para casa, rindo ainda das histórias que ele contava e como ele contava. Eu lembro que no dia seguinte, o assunto ainda era a pregação fantástica do dia anterior, até que eu pensei numa coisa e perguntei para ela: mas sobre o que ele pregou? Porque eu lembro das piadas e da pregação. E tentamos nos lembrar qual era o verdadeiro assunto e não conseguimos. Mas é gostoso, é legal de se ver, é muito bom se ouvir. Não é? Tem pastor que é cheio da unção, e as pessoas veem, ele coloca a mão, as pessoas caem, ele revela e diz o que está acontecendo. Não estou negando de maneira alguma. Mas só que a igreja tem que entender que ele está.
Mas a igreja não pode girar em torno dele, do dom dele, do carisma dele, sim em cima do alicerce que é Cristo. Porque se esse homem cai, a igreja permanece porque foi edificada sobre um alicerce, que é Jesus, não sobre o alicerce humano. Não pode. Não pode. A gente precisa entender isso fácil. Pastor Elias está de passagem. A igreja tem que ter a capacidade de discernir o certo e errado. A igreja ela não pode ser uma igreja que engole tudo que vem do púlpito. Não pode. Eu fico triste e louvo a Deus, por exemplo, pela nossa igreja, esse momento que nós estamos vivendo. Por que eu gosto e faço questão? Tem a pregação aqui hoje, durante a semana, os pequenos grupos, as células se reúnem. O que nós vamos discutir? O que foi pregado. Aonde as pessoas têm a capacidade, têm a liberdade para pegar as suas próprias Bíblias e olharem e dizerem, isto é assim ou não é assim? Funciona desse jeito ou não funciona desse jeito? Tem a liberdade para pensar a respeito. Esta liberdade que Deus nos dá, de termos acesso à palavra, e termos o Espírito, cada um de nós, o próprio Espírito, para nos ajudar a entender. Isso é fantástico. Isso é um tremendo presente de Deus, do livre exame das Escrituras. Já não é mais uma pregação em latim, onde ninguém entende, e não sabe se o que foi dito foi certo ou errado, mas todos têm a liberdade de olhar a Bíblia, tem a Bíblia, olha, que texto o pastor leu, foi esse, então vamos lá, vamos julgar. Eu acho muito legal quando Paulo passou pela igreja de Bereia, e a Bíblia diz que eles eram nobres, o pessoal dos bereanos, eles eram nobres, porque eles examinaram dia após dia as Escrituras para ver se as coisas eram realmente assim como Paulo dizia. Olha que interessante, a atitude deles não foi de incredulidade, foi de nobreza, assim foi destacado. A intenção deles não era pôr em dúvida aquilo que Paulo pregava, mas era ter a certeza de que o que Paulo pregava vinha de Deus. E como é que eles tinham essa certeza? Foram examinar dia após dia para ver se as coisas eram realmente assim. E é papel seu e meu desenvolvermos esse espírito, não um espírito crítico, não um espírito que põe em dúvida, não um espírito que traz confusão, mas fazer o uso da liberdade que Deus nos dá para saber se a coisa é de fato assim, para que não seja simplesmente ouvinte, mas sobretudo praticante desta palavra. Por isso que a igreja ela não gira em torno de um homem. A igreja ela não pode caminhar e crescer em torno deste carisma do homem. Porque senão você alugaria ou colocaria a igreja numa posição bem estratégica, num ponto bem comercial, e aquele homem de Deus cheio de dom, cheio de unção, revelando daqui e de lá, certamente atrairia uma multidão. Promessas atraem multidão. Mas aí a igreja estaria girando em torno do dom de um homem. Tira esse homem, e as pessoas provavelmente sairiam atrás. Então é muito importante que a gente saiba que a igreja tem que ser edificada sobre o alicerce que é Jesus, e nunca sobre o carisma, a personalidade de algum homem ou de alguma mulher. Seria errado. Deixa de ser a igreja de Cristo, não importa o que seja dito lá dentro. Se Cristo é o alicerce que está definindo os padrões, os limites desta igreja, é importante então a gente pensar que Cristo ele tem um plano e um projeto para a igreja, ainda que de liberdade nessa construção, e use homens diferentes com jeito e objetivos diferentes. Ele disse, sobre esta pedra, ou sobre esta rocha que era ele próprio, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno. Você percebe os limites? Quando você diz que os alicerces já foram colocados e que a igreja caminha dentro desse alicerce, não importa como é.
Ontem nós tivemos a alegria de participar ali de um culto da igreja Anjos de Aço, segundo ano do ministério Anjos de Aço. Malafaia estava lá tocando gaita lá com a turma lá. E muito legal, muito gostoso estar lá. E não só era o segundo ano de aniversário do ministério, mas também, naquele momento, eles foram, se organizaram oficialmente, foram consagrados como igreja. Então, a partir de ontem, agora é Anjos de Aço Church, não é isso? Church, então, só legal, né? E até ganhei uma camiseta lá, muito bacana. Então, veja, aí você vê lá, por exemplo, chega o pastor Roque todo estiloso, né? Ele está no estilo assim fantástico. Outro dia alguém me perguntou se ele anda agora de ponta cabeça. Porque ele está com uma barba desse tamanho aqui assim, mas em cima meio careca, então você não sabe como é que é, né? Parece que está de cabeça para baixo. E assim, aquele jeitão todo louco dele, né? Aquele estilo dele, todo aquele jeitão lá, de camiseta de alça, colete, tudo de preto, aqueles correntão, aquelas caveiras no dedo. É a medida dele. Percebe? Quando você vê uma coisa dessa, você está falando, é o tijolo. Mas o objetivo é o mesmo, derrubar as portas do inferno. Então o tijolo pode ser diferente, mas o objetivo deve ser o de derrubar as portas do inferno. Então não importa, tem que ter esse objetivo, não é? Amanhã o Roque sai de lá, amanhã o Elias sai daqui, amanhã o outro sai de lá, mas a igreja conserva o papel de derrubar as portas do inferno. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Quando nós estamos indo agora, quando nós falamos desses grupos de evangelismo que nós estamos, esses que nós estamos chamando de GE, grupos de evangelismo que nós estamos propondo, de entrar na casa das pessoas e apresentar o evangelho de Cristo a essas pessoas, irmãos, o que é isso? É derrubar as portas do inferno. Você está entendendo isso? Então logo você está falando de uma luta espiritual. A coisa ela não é natural, a coisa ela é espiritual. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir sofismas. E é importante que a gente tenha esta visão. Quando você faz parte de uma igreja, meu irmão, você não faz parte de uma igreja apenas para receber uma bênção, mas você faz parte de um exército que tem como obrigação estabelecida por Deus de derrubar as portas do inferno. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O sonho de Deus é ver as pessoas sendo salvas. Só que esse ministério do levar a mensagem, Ele deu a você e a mim como igreja. É nosso papel. Então é muito importante que você e eu entendamos que não somos apenas espectadores. Nós não estamos aqui simplesmente olhando, vendo que as coisas acontecem. Nós fazemos parte deste exército que está derrubando as portas do inferno. E assim, meu irmão, presta atenção. Ou você faz parte do exército que está derrubando as portas do inferno, ou você faz parte daqueles que estão impedindo a igreja de derrubá-la. Como alguns já dizem aí no trocadilho, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Nós precisamos ter essa visão. Isso é nosso, é desafio de Deus para você, irmãos. É esse limite que Ele está dizendo, é esse o limite que o alicerce define. Está em Cristo para quê? Para derrubar as portas do inferno. E preste atenção, irmãos. Quando Ele fala em porta, achei muito legal isso. Ele está falando de um lugar. Se a gente somar com outro versículo que diz, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou do império das trevas, lembra disso? Então é como se ele estivesse falando destes portões do inferno, como se o inferno, sendo um lugar protegido por um portão. O portão do inferno, irmãos, é um lugar de proteção para o inferno, não é uma arma de ataque que o diabo usa para nos atacar. O diabo ele não pega o portão para vir bater na nossa cabeça com os portões do inferno.
Os portões do inferno estão lá para proteger aquilo que está lá dentro, ou aqueles que estão lá dentro. Mantê-los seguros. São os portões que o valente usa para manter em segurança aquilo que é seu. E a igreja tem a responsabilidade de atacar o inferno, derrubar a porta do inferno. Nós não podemos ficar simplesmente nos defendendo. Você já percebeu uma coisa, irmãos? O quanto nós falamos sobre sermos libertos de ataques malignos? Você já reparou quanto tempo, quantas orações nós gastamos e fazemos simplesmente nos defendendo do ataque maligno? Porque o diabo está atacando meu filho, porque o diabo está atacando a minha casa, porque o diabo está atacando a minha vida financeira, porque o diabo está atacando a minha saúde, porque o diabo está mexendo no meu casamento, porque o diabo está mexendo na minha mãe, porque o diabo está mexendo. Você percebe o tempo todo quase que nós ficamos falando de situações em que o diabo está nos atacando, quando a preocupação deveria ser dele. A igreja deveria estar atacando o inferno. Ele que deveria estar incomodado. Estas reuniões deveriam estar acontecendo lá. Os demônios atônitos, desesperados, chamando o chefe deles, dizendo: o que nós vamos fazer? Esses crentes estão nos atacando. Eles estão saqueando, eles estão roubando. Esse papel é nosso. E a gente precisa entender isto. Agora, uma vez entendendo isso, entendendo essa responsabilidade de derrubar as portas do inferno, eu queria falar sobre um outro aspecto que fala sobre a autoridade que Deus nos deu para isso. Ele deu o desafio. Você foi chamado para fazer parte de um exército que vai derrubar as portas do inferno. Esse é o desafio. Agora, não é um simples desafio. Ele te capacita para isso. E a principal capacitação que ele nos dá diz respeito à autoridade. A gente vê isso no versículo 19. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Você está lembrado que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, aonde? Nas regiões celestes. Quando ele diz que ele está dando a chave, ele está dando a você o poder de abrir e fechar. O poder de abrir estas portas do inferno para pegar o que está lá dentro. Ele está falando de uma autoridade que ele colocou na tua mão. E é você. Não é aquele pastor que é cheio de dom, não é aquele profeta que tem muita revelação, não é aquele missionário que entregou a sua vida e foi ao Nepal, não é aquele pastor que é um pregador, ou aquele que canta muito, mas é você que nasceu de novo e se tornou parte desse exército. Ele deu a você essa chave, essa autoridade, esse poder, estas condições. E ele acrescentou ainda: o que ligardes na terra, o que acontece? E o que desligardes? Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre ligar e desligar. 2 capítulos à frente em Mateus, você vai ver ali falando sobre como tratar o irmão na questão de pecado. Lembram? Muitos de vocês vão se lembrar, Mateus 18. O texto começa mais ou menos assim: se você vir um irmão pecando, vai arguir entre tu e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Lembra dessa passagem? Aí ele continua: olha, se ele não te ouvir, chama mais 1 e 2, e você, quem sabe, com a ajuda deles, você acaba convencendo. Mais ou menos assim. E se ele não ouvir a você e não ouvir nem aos outros 2 também, aí você leve o caso à igreja, leve-o à igreja, ele vai ser tratado pela igreja e vai ser considerado gentil e publicano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a pessoa insiste em viver numa vida de pecado, contrariando os princípios da palavra de Deus, dando uma vida de mau testemunho, depois de todos terem dito e terem dado a ele a chance de se converter dos seus maus caminhos, ele insiste em viver naquela conduta, ele é convidado a não voltar mais.
Ele está sendo desligado da igreja. Há um outro texto que fala: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que a alma seja salva no dia do juízo. E lá em 18, no Mateus 18, quando ele fala sobre esta questão do pecado, falando também sobre a disciplina na igreja, ele usa praticamente essas mesmas palavras. Pois o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, naturalmente, eu não sei se a sua mente caminha assim, mas naturalmente a minha e a de muita gente que eu conheço, é levada a pensar, usar esses versículos que falam sobre ligar e desligar, dentro desse ambiente de disciplina na igreja. Como tratar do pecado? Ligando ou desligando a pessoa. Mas esse ligar e desligar, ainda que tenha o tom de disciplina, ele não se restringe a esse ambiente de disciplina, mas ele fala aí principalmente no ambiente de batalha espiritual. Lembra? Aqui, ele está falando sobre derrubar as portas do inferno. E para isso ele deu as chaves. E o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Ele está falando de ligar e desligar dentro de um ambiente de batalha espiritual e não de disciplina. Ele está dizendo então que para derrubarmos as portas do inferno e saquearmos aquilo que está lá, nós precisamos aprender a ligar e também a desligar. Porque o que for ligado aqui será ligado lá, e o que for desligado aqui será desligado lá. E é interessante, eu fui ver um pouquinho sobre esse verbo ligar e desligar. E para falar a verdade, eu nem entendi muito bem porque ele foi traduzido por ligar. Porque ele seria muito mais claro, e como foi usado tantas outras vezes, como amarrar ou desamarrar, prender ou soltar. Olha que interessante. É uma palavrinha grega de 3 letras, D-E-O, transliterando, é claro, né? Del, D de dado, E de elefante, O de ovo, que pode ser usado por prender. Quando o rei Herodes mandou prender João Batista, foi Del. E eu quero ver algumas situações em que esta palavrinha foi usada, para a gente entender o que significa, para quem sabe a gente aprender como lidar com algumas situações. Você lembra daquela situação, daquela mulher que era corcunda? Lembra disso? Aquela mulher corcunda, deixa eu ver, eu anotei aqui, está em Lucas capítulo 13, versículo 16. Quer achar? Lucas 13, 16. Alguém achou? Quem pode ler para a gente aí, bem alto aí? Por que não? Lembram do contexto? Jesus estava na sinagoga, a mulher entra encurvada. 18 anos que ela vive encurvada. Jesus olha para ela e percebe que ela estava encurvada porque um demônio a conservava desse jeito. E Jesus repreende o demônio e diz que imediatamente a mulher se endireitou. Alguns que estavam lá, alguns fariseus, nossa, fazer isso num sábado. Preocupado com aquela mulher estava liberta, a preocupação é fazer isso não no sábado.
Aí Jesus responde: por que não faria isso a uma mulher filha de Abraão, que há 18 anos estava presa? É a mesma palavra que foi usada lá. O que for ligado, é como se estivesse dizendo, ela estava ligada a Satanás. Aquela mulher estava presa a Satanás. Presa a Satanás, ligada a Satanás, amarrada a Satanás. Tá? E eu achei até interessante, até forte demais, porque a mesma palavra na Bíblia também é usada para casamento. Pesado? É muito forte. É muito forte. Né? Quando a mulher é amarrada ao marido. Lembra daquele texto que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver? Lembra? Está amarrada ao marido enquanto ele viver. Tá? Eu estava pensando sobre casamento, e só um parênteses aqui, quando as pessoas vêm ao altar e se casam, o que a gente está fazendo? Amarrando. Chegar para o noivo e dizer, está amarrado. Chegar para a noiva, está amarrada, viu? Vai ver isso lá no cursinho de noivo lá, vai ver. Sabe? Está amarrado, e está amarrado. Aí eu fiquei pensando até sobre isso, hein? Só um parêntese, quem tem ouvido, ouça. Tá? Se o que é ligado na terra é ligado no céu, e se quando a pessoa sobe aqui ao altar para se unir em matrimônio, você está amarrando, você está ligando, ele não foi só ligado aqui, ele foi ligado aonde? Quem tem poder para desfazer essa coisa? Diga misericórdia. Vamos voltar ao texto, vamos falar de igreja aqui, deixa casamento para outro dia. Né? Então, essa mulher, ela estava amarrada a Satanás. 18 anos Satanás a amarrou de um jeito em que a mulher vivia assim. Pensa quanto essa mulher foi limitada nos seus afazeres, de quantas coisas essa mulher foi privada, por ser uma corcunda por 18 anos. E Jesus olhou para aquela mulher e disse, isso é um demônio, é o demônio que está provocando. Então aquela mulher estava amarrada, ela precisava ser desamarrada. Por isso que Jesus disse aqui, então, te darei as chaves dos céus, e o que você amarrar na terra será amarrado nos céus, e o que você desamarrar na terra será desamarrado no céu. Então Jesus desamarrou aquela mulher que estava presa a Satanás. Fazendo isto aqui, ela foi desamarrada nos céus. Tem uma outra passagem, nós não vamos só para ganhar tempo. Lembra de Lázaro? Lázaro morreu, certo? Lázaro estava morto e já fazia alguns dias. Era costume, quando o indivíduo morria, o que se fazia com ele? Colocava aqueles produtos lá, aquelas essências, aquela coisa para a conservação máxima daquele corpo, e enrolava aquele corpo, então, com as ataduras, com pano, enrolava aquela pessoa. Você está lembrado que Jesus mandou remover a pedra, não foi? Não foi isso? Aí Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E Lázaro se levantou. Ele ressuscitou, tremendo milagre. Ressuscitou. Mas ele estava pronto para sair? Não, porque ele estava amarrado. É a mesma palavra que foi usada aqui, com ligar e desligar. É exatamente isso que aconteceu lá, que ele espera que a igreja faça. Quando Jesus, então, primeiro Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele sai todo amarrado, vivo, mas amarrado. Ressuscitou, sim. Saudável, sim, mas amarrado. Não podia fazer nada com as mãos, porque as mãos estavam amarradas.
Não podia ir em muitos lugares ou em lugar nenhum porque os seus pés estavam amarrados. Não podia falar porque a sua boca estava amarrada. E Jesus então mandou que ele fosse desamarrado. Desatai-o, disse Jesus. Olha que interessante. A ressurreição, a parte que eu posso fazer, a parte que só cabe a mim, eu faço, que é dar vida, eu ressuscito. Mas a parte do desamarrar fica para vocês. É muito interessante você ver Mateus, que no texto que nós lemos de Mateus 16, na história de Lázaro. Ele não mandou derrubar as portas do inferno? Não mandou em Mateus? Em João, na história de Lázaro, ele manda fazer o quê? Remover a pedra que lacrava. Tira as portas, remova a pedra. Aí quem ressuscita? Quem é que dá salvação? Quem é que convence do pecado? Quem é que dá vida àquele que estava morto? Quem é? Jesus. Mas quem desamarra e tira do inferno? 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 Eu! Presta atenção. Eu fico pensando quantas pessoas já ganharam vida, ressuscitaram, mas continuam com suas vidas amarradas, porque eu não desamarrei. Será que você não é um Lázaro? Que ganhou vida, conheceu a ressurreição, conheceu o novo nascimento em Cristo, mas não faz porque as mãos estão amarradas, não vai porque os pés estão amarrados, não fala porque a boca está amarrada. E é nosso papel, é meu papel, é seu papel, desamarrar. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim, por acaso você está amarrado? É fogo? Irmãos, quantos de nós? Fala a verdade, irmãos. Quantos de nós, se tiver qualquer outra atividade, ele prefere a vir na casa do Senhor? Tem marido que torce para a mulher ficar de dor de cabeça, porque assim ele fica em casa vendo futebol. Eu estava olhando aqui, cadê o Denilson? Denilson estava aqui, ainda está? Foi embora. Poxa vida. Eu ia elogiar, mas... Não, mas é assim. Eu fiquei muito contente quando eu vi o Denilson, porque Carol, a esposa dele, ganhou bebê faz alguns dias. Né? E ele estava aqui no culto, inclusive nos servindo na hora da dedicação. Deixou o esposo, o bebê e veio. Veio para isso, sabia o seu papel. Sabe? Eu não sei, hoje a mulher ganha nenê, fica grávida. Amigo, por que faz 3 meses que você não vem na igreja? Minha mulher ganhou nenê. Você está 3 meses sem trabalhar, cuidando dela? Não, trabalhar eu vou. Ah, é só na igreja? Então é pessoal. Sabe? Como assim? Entende, sabe? Eu fico pensando, se não é um Lázaro. Será que não é um Lázaro? Ressuscitou? Ressuscitou. Mas como é que está? Sabe? Mas por que você não falou de Jesus então para o seu parente? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu vou falar com toda certeza do meu coração, isso não é especulação. A maioria de vocês temem esse GE, porque se acham, se veem como pessoas incapazes de entrar na casa dos outros para falar de Jesus. Isso não é palpite não, é de um pastor que conhece bem as ovelhas. A maioria de vocês
não tem essa ousadia de entrar na casa de uma pessoa e dizer assim: olha, eu vim orar com você, porque eu creio que o meu Redentor vive e ele pode mudar a sua história. Onde é que está a dificuldade? Sabe o que é isso? Atadura. Se é para falar de futebol, fala a noite inteira de futebol. Se é para falar de economia, fala a noite inteira. Se é para falar mal da Dilma, então, misericórdia, a coisa mais fácil que tem. Agora, se é para falar do amor de Jesus e da graça dele, trava. Sabe qual que é o limite de alguns? E que acham que é o máximo? Oi, vão comigo na igreja? E acha que isso é o máximo. Chamou a pessoa para ir na igreja, minha parte eu fiz. Alguém um dia disse isso para mim: eu trago, quem tem que pregar é o senhor. Como dizendo, minha parte eu fiz, agora se vira. Sabe? Eu pus a bola no teu pé, você que não fez o gol. Sabe? É mais ou menos assim. Né? Irmãos, o que é isso? Atadura que precisa ser desatado. São Lázaros do nosso meio que precisam ser desatados. Você vai, irmãos, é impressionante, para ir numa festa, para ir num lugar, para ir num bate-papo, num churrasco, é uma facilidade para se ajeitar, se organizar, mas para ir para um evento da igreja, alguns misericórdia. Para ir num retiro de casais, tem alguns casais que você sabe que está precisando, que a questão não é financeira, mas você tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa: vai, faz esse favor para mim, vai. Porque a pessoa está atada, não consegue ir, não consegue fazer o que é certo. É num retiro de mulheres, algumas, que criam de dificuldade. Não tem aquele negócio de não só vou, como vou levar a outra. Me lembro de um casal aqui da igreja no retiro de casais. Eu vou falar mesmo, o Zé e a Tati, pronto. Sabe, me lembro a gente organizando, não é barato um retiro de casais, a gente sabe que não é, a gente faz todo o esforço para levar. Algumas igrejas fazem retiro de casais, quanto que é? R$1.200 no final de semana, nós vamos em tal hotel. O evento é lindo e maravilhoso, só que a igreja de 10 mil leva 100, 200, são os que podem pagar o final de semana. A gente tenta fazer um monte de coisa para levar a turma. Eu me lembro do Zé e a Tati, a preocupação, sabe? Eu quero levar minha sobrinha, eu não só vou, sabe? Desculpa falar, quem conhece o Zé e a Tati, apesar de toda a bênção que tal, não são pessoas que estão nadando em dinheiro. Ainda não, eu sei que vão ter muito, em nome de Jesus, sabe? Mas ainda não, ainda passando pelas lutas, pagando aluguel, lutando com o dia a dia. E assim, trabalha, vai com o próprio carro, põe gasolina do bolso, paga a mesma coisa que os outros, e ainda assim, eu vou levar minha sobrinha, eu pago da minha sobrinha, porque eu quero levá-la. Levou 2 casais que eles levaram, 2 só, né? 3 casais que eles levaram dizendo: vai, a gente dá um jeito, a gente se vira e paga. A sobrinha foi no nosso retiro, poucos meses depois partiu, foi recolhida, morreu, mas morreu com Cristo Jesus. Sabe? Percebe que você entende do que eu estou falando? Enquanto para algumas pessoas você tem que pedir pelo amor de Deus para ir. Vem, vamos com a gente, você tem que ficar insistindo. Algumas outras pessoas, eu vou, eu trabalho, eu faço, deixa que eu levo, eu pago, posso levar alguém? Eu pago dele, porque eu queria tanto que fosse. Percebe a diferença? Você entende quando eu falo de mãos, pés, bocas amarradas? Pessoas que não são capazes de ir. A gente precisa ter essa visão. E como eu estava falando para vocês antes, texto de 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Primeiro mesmo, fica só nesse. Se humilhar.
Primeira coisa que começa, irmãos, essa busca da vitória pessoal, a busca da vitória na família, a busca da vitória da nação, começa se o meu povo se humilhar. Sabe o que é isso? Quem sabe Deus esteja falando ao teu coração, é hora de você olhar no espelho com uma certa sinceridade, humildemente olhar para si mesmo e dizer, é verdade, Deus. Eu sou um Lázaro, estou todo amarrado. Minha boca está amarrada, minhas mãos estão amarradas, meus pés estão amarrados. Talvez comece com essa liberdade. E é papel nosso, é nosso. É por isso que eu estou falando isso, porque o que nós desamarrarmos na terra será desamarrado no céu. E eu queria que esse momento, esta palavra fosse um instrumento de Deus na sua vida, para quem sabe te desamarrar. Quem sabe desamarrar a tua boca, quem sabe desamarrar a tua mão, quem sabe desamarrar os teus pés, quem sabe desamarrar você para viver esta vida plena de Deus e do propósito que Ele estabeleceu para a sua igreja, que é o de derrubar as portas do inferno. Quem sabe atirar essas ataduras da tua boca, da tua mão e do teu pé, para que você possa abrir as portas do inferno, que ainda mantém presos os teus vizinhos, mantém presos os teus filhos, mantém presa a tua família, aqueles que você até ama, mas que está tão amarrado que não se importa. Vendo pessoas caminhando para o inferno, sabe que é desgraça eterna, mas não chora. Não sente a dor porque está amarrado. Não vai. Até quando? Até quando? Para terminar, sabe um outro lugar que essa palavra foi usada? Lembra quando Jesus foi acusado de expulsar demônio por Beelzebu? Aí ele explica que um reino dividido não subsiste, por isso não teria sentido uma acusação dessas. Aí ele acrescenta assim, olha, ninguém entra numa casa para saquear os bens, sem que primeiro faça o quê? Amarre o valente. Percebe que Jesus, ele não falou só que o poder estava no desamarrar, mas estava também no de amarrar. Então você amarra o valente, que é o demônio, que é Satanás, para saquear as vidas que estão lá, e agora você desamarra essas vidas, para que elas possam também derrubar as portas do inferno, amarrando Satanás, libertando outras vidas, para também desamarrá-las, para que elas possam derrubar a porta do inferno, para que elas também amarrem a Satanás, e para que elas libertem vidas de lá, para que elas também desamarrem essas vidas, para que também se tornem pessoas que hão de derrubar as portas do inferno. Se você entender isto, se você acreditar que essa medida é para a tua vida, que Ele te dá a autoridade que você precisa, que os alicerces foram estabelecidos por Ele e é Ele próprio. Se você acreditar, você vai ser bênção na vida de uma pessoa, que vai ser bênção na vida de outra pessoa, que vai ser bênção na vida de outra pessoa, e que vai ser bênção na vida de outra pessoa, e que vai ser bênção na vida de outra pessoa, e que vai ser bênção na vida de outra pessoa, e que vai ser bênção na vida de outra pessoa, e que vai ser bênção na vida de outra pessoa. E um dia, o céu estará cheio de pessoas que foram abençoadas por você, porque você entendeu, porque você se livrou das ataduras que te amarravam, porque você reconheceu que o papel de derrubar as portas do inferno era seu. Ou saiu do inferno, mas continua amarrado, e já não abençoa, e não tem uma história para contar. E quando chegar no céu, quem que você vai mostrar que foi abençoado por você? Quando foi que você amarrou o valente? Quando foi que você saqueou alguém de lá? Quando foi que você fez diferença na vida de uma pessoa, ajudando-a a saquear o inferno?
Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e olhar para si mesmo. Feche os seus olhos e olhe para si. E responda para si mesmo e responda também para Deus. Tem certeza que você ainda não vive amarrado? Alegre por ressuscitar, alegre por conhecer a Cristo, alegre com os cânticos, alegre com as amizades, alegre com o ambiente, mas tem certeza que você não vive amarrado? Será que no seu trabalho você não é uma pessoa amarrada? Será que na sua casa você não é uma pessoa amarrada? Na sua escola, entre os seus amigos, você não se revela como alguém amarrado? Entre os seus vizinhos, seus parentes, não se revela como alguém amarrado? Olhe para si e responda a si mesmo. Espírito Santo, esse papel é teu. O Senhor não é o acusador. O Senhor não é aquele que acusa para constranger. O Senhor não é aquele que acusa para envergonhar, para humilhar. O Senhor não aponta as nossas falhas só para nos abater. Mas eu sei que o Senhor quer tratar conosco. Talvez algumas ataduras precisam cair nessa noite, ó Pai. Se nós queremos, Senhor, ganhar vidas, se nós queremos, Senhor, ser usados por Ti, nós precisamos que essas ataduras caiam, Pai. E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor arranque de cada um de nós, as minhas e as dos meus irmãos, toda e qualquer atadura, a atadura da mente, as ataduras que prendem a nossa mente à vida antiga, que prendem a nossa mente ao pecado, que ainda nos prendem aos desejos da velha carne. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor arranque essas ataduras agora. Eu peço a Deus em nome de Jesus, que o Senhor tire as ataduras que ainda prendem nossa boca, nos impedindo de compartilhar o Teu amor e a Tua graça. Faça isso, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Vem Espírito Santo, vai trabalhando em cada coração. Trabalhe, Espírito. Trabalhe, Espírito. Trabalhe, Espírito. Trabalhe, Espírito. Trabalhe, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Trabalhe em cada coração. Mostra agora as ataduras que precisam ser tiradas. Mostra, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, mostra. Mostra, Pai. Mostra, Deus. Mostra às crianças as ataduras que precisam ser tiradas. Mostre aos adolescentes as ataduras que precisam ser tiradas. Mostre aos jovens as ataduras que precisam ser tiradas. Mostre aos casados, mostre aos homens, mostre às mulheres, mostre aos mais velhos. Nos mostre, Deus, as ataduras que precisam ser tiradas. Espírito, revela a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, revela. Precisamos do Senhor. Nós oramos assim, Deus, no nome forte e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.